Uma divindade pagã, uma deusa do inferno, um demônio. Na tradição judaica, Lilith foi a primeira esposa de Adão. E mesmo que seu nome não seja explicitamente mencionado na Torá, ao longo dos séculos ela se tornou uma figura um tanto quanto contraditória sobre a criação do livro de Gênesis. Mas, para compreender muito do que vamos falar no programa de hoje, é preciso que você esteja pronto para considerar diferentes versões sobre a criação da própria humanidade. Entre as centenas de escrituras rabínicas, os chamados Talmud, está o alfabeto de Ben Sirá, que possui uma rara menção sobre a existência de Lilith. Nele está escrito que, muito antes da criação de Eva, Lilith foi concebida da poeira, tal qual Adão. A grande questão é que Lilith teria se rebelado contra a superioridade de Adão na hora do sexo e negado a se deitar sob ele. Então, esta seria a razão pela qual ela resolveu abandonar o jardim do Éden e, consequentemente, Adão. É por isso que Lilith acabou se tornando uma personagem questionável para o catolicismo e o judaísmo, por exemplo, porque essas religiões são essencialmente patriarcais. Sem mencionar as descontinuidades que partem do livro de Gênesis, que está tanto da Bíblia cristã quanto a Bíblia Torá, e que dá início à história da criação do mundo e de tudo o que existe nele. E se for verdade que Lilith foi a primeira mulher criada por Deus? Eu sou Antônio Bocco e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. As suspeitas sobre a existência de Lilith vêm de pequenos detalhes, muitas vezes não explicados, como as descontinuidades das Escrituras Sagradas. No livro Gênesis, logo no primeiro capítulo, é dito que Deus criou o homem e a mulher da poeira à sua imagem e semelhança. Até aí tudo bem. A grande incógnita surge a partir do segundo capítulo, onde apenas Adão é mencionado na maior parte do texto. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, está escrito: "E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada." Há variações na tradução em que dizem: "Esta sim é osso dos meus ossos", como se houvesse existido outra mulher antes dela que não fosse feita dele. Isso nos faz questionar: onde estava a mulher criada junto dele que é relatada no primeiro capítulo? E por que existe não só a menção, mas a criação de uma segunda mulher a partir das costelas de Adão no final do segundo capítulo? Essa mulher, criada no capítulo 2, é Eva, que inclusive só é batizada no capítulo 3. O fato é que todas essas incoerências contribuem mais e mais para as suspeitas de que parte dos textos sagrados foram editados ou apagados. Se você acha que essas pistas não são suficientes, vamos voltar a discutir algumas passagens do livro de Gênesis. Por muitas vezes é mencionado que Deus decidiu dar a Adão uma parceira idônea. Isso não só sugere que houveram padrões não idôneos para a criação de Eva, como também insinua que existiu uma mulher anterior. Vale ressaltar que Lilith é constantemente associada às características serpentina e alada. Se considerarmos que a serpente alada do Éden não se tratava de um animal, mas de uma mulher, muitos detalhes se encaixam. Reza a lenda que Lilith se casou com um demônio chamado Samael, depois de abandonar o Éden. Como um modo de vingança contra Deus e o próprio Adão, ela subiu aos céus na forma de uma cobra. Lilith teria seduzido Eva para que ela comesse o fruto proibido e então caísse em pecado e fosse expulsa do Éden junto de Adão. É aí que entra a questão do fruto proibido e suas inúmeras interpretações. As principais teorias apostam que o fruto proibido nada mais era que o conhecimento passado de Lilith para Eva sobre os prazeres da carne.
Afinal, sexo por prazer pode ser considerado um pecado. Eva, sabendo dos prazeres que o sexo podia proporcionar, foi até Adão para que ele a satisfizesse. Inconformado com o fato de Eva saber de algo que ele sequer conhecia, Adão se isolou aos prantos nos pés de uma árvore. E aí que Samael, o demônio que havia se casado com Lilith, ofereceu a Adão o mesmo conhecimento que Eva tinha a mais. Samael era parte da vingança de Lilith, e falar sobre os prazeres da carne e, além disso, para Adão, foi uma forma de fazê-lo questionar o próprio Deus. O que dizem é que Deus não criou o homem para ter conhecimento. Se considerarmos o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, homem e mulher foram criados para frutificar e multiplicar e encher a terra. Em troca, todo o resto lhes foi dado. Há quem diga que Adão recebeu o Kundalini, que tem o significado de despertar da consciência, não por coincidência. O animal que simboliza o poder do tal Kundalini é a serpente. Daí vem a origem do nome Lúcifer, que quer dizer portador da luz e que, por sua vez, pode ser entendido como portador do conhecimento. A partir disso, Samael foi chamado de Lúcifer. Seguindo a teoria, Lilith foi quem induziu Eva e Adão ao pecado, que acabou resultando na expulsão dos dois do Éden. Mas eles não foram os únicos punidos. Deus condenou Lilith a parir 1000 súcubos e 1000 íncubos por dia, por toda a eternidade, e nenhum deles jamais alcançariam o perdão de Deus ou sequer seriam abençoados. Alguns dizem que os cultos babilônicos oferecidos a Lilith, que realizados na antiguidade, sacrificavam crianças como uma maneira de dar a ela um filho que viria a ter a graça de Deus. Convenhamos que sacrifícios de crianças não são algo que contribuem para a boa fama de Lilith, e nem mesmo as histórias sobre seus filhos. Você já passou pela situação de estar dormindo e sonhar que está fazendo sexo com alguém? Um sonho tão vívido e real que você acorda realmente excitado? Na verdade, não foi um sonho. Acontece, dizem, que você fez sexo com um filho de Lilith. Os súcubos são demônios que vêm na forma de mulher, enquanto os íncubos vêm na forma de homem. Ambos se passam por pessoas que são sexualmente atraentes a você, que o induzem a ter relações e, consequentemente, o obrigam a cometer um pecado sexual. Pelo que dizem, o pecado sexual é o que alimenta os súcubos e íncubos, assim como sua mãe Lilith. Mas onde estão as evidências da real existência dessa mulher? O primeiro concílio de Nicéia foi presidido pelo imperador romano Constantino no ano de 325 d.C. Esse concílio reuniu bispos das principais regiões de disseminação do cristianismo. A data da Páscoa, por exemplo, foi decidida em eventos desse tipo. Outra função do concílio era condenar, rejeitar e retirar das escrituras sagradas os evangelhos gnósticos que, de acordo com os bispos, foram escritos sem a inspiração divina. Não por acaso, vários dos evangelhos originais iam contra os dogmas estabelecidos pelos membros do concílio, e assim os evangelhos de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis segundo sumiram no tempo. Era decidido que os textos retirados deveriam ser destruídos por completo, mas nem todos tiveram esse destino. Há pouco mais de 70 anos atrás, em 1945, foram encontrados mais de 50 cópias dos evangelhos gnósticos na cidade de Nag Hammadi, no Egito. Os papiros estavam bem conservados graças à proteção de couro. Estranho mesmo foi a reação da igreja diante da descoberta. O Vaticano considerou que todas as escrituras eram falsas, mas tomou posse delas e as escondeu nos cofres. Que razão teriam para isso? O fato é que entre as dezenas de textos estava a história de Lilith, a primeira mulher de Adão, antecessora de Eva. Lilith está presente em várias culturas e sua história é muito conhecida no meio hermético judaico. Ela também é estudada em diversas obras da literatura e aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica e islâmica. Na cultura hebraica, Lilith é como um espírito feminino vingativo que ataca sexualmente os homens e mulheres.
mas as diversas interpretações não mudam o fato de que ela pode realmente ter existido. E se for verdade? Eu fico por aqui e espero vocês para muito mais num próximo programa. Até lá.